Olá, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos começar o nosso tema da semana. Desafios do Brasil diante da pandemia. Nós não poderíamos deixar de fazer uma redação sobre esse tema. Aí vocês me perguntam, mas será que até o Enem pode cair? De repente não caia no Enem sobre a pandemia, mas pode ser algum tema relacionado à saúde pública, a questões desse tipo. Okay? Então, nós resolvemos sim, não podemos deixar esse tema passar diante do momento que nós estamos vivendo. É interessante que um dos propósitos do curso, além de trabalhar a questão da redação, é trabalhar também temas aí que envolvem a questão do cotidiano, trazendo um olhar mais científico, mais filosófico, desprovido de senso comum para vocês, tá bom? Então, olha, antes da gente começar o tema, eu mandei para vocês no grupo os slides, Mandei os slides prontinho para vocês conseguirem acompanhando, previamente, diferente da aula anterior. Mandei também o texto, modelo, que a gente elaborou aqui para essa aula, para esse tema. Mandei no Word também. Então, quando a gente for falar do texto, vocês conseguirem abrir aí, se vocês não estiverem vendo o slide, está no celular de vocês também, se vocês conseguirem abrir pelo computador e vai acompanhando das duas formas. Tá? Se vocês conseguirem abrir o notebook ou o celular, é mais fácil para acompanhando, tá bom? Então, em primeiro lugar, quero parabenizar todos vocês, que todos os alunos, acho que teve um aluno de Jaú que não entregou as redações. Todos os alunos entregaram as redações para mim. Então, parabéns, fiquei muito feliz. Poxa vida, olha que graça, E assim, eu fui fazendo a devolutiva, eu quero que vocês retornem para mim também, se vocês gostaram das devolutivas, se foi bom, porque foi difícil, ficar mandando áudio para cada um. Acho que tem 2, 3 alunos que me entregaram hoje, eu não consegui fazer devolutiva ainda, mas amanhã vou fazer com certeza. Então assim, parabéns, porque todos entregaram a redação e foi muito bacana. Tem algumas coisas pontuais ali, para a gente melhorar, e eu passei isso no áudio. Mas qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, pode me chamar no WhatsApp e eu respondo as dúvidas de vocês. Lembrando mais uma vez que a questão da prática é muito importante para vocês na elaboração e na construção do texto. Se vocês não fizerem, fica difícil aprender e avançar. E aproveitem agora a época de quarentena, sei que muitas escolas aí estão enchendo vocês de trabalho, entretanto, eu acho, deixa um tempinho lá para fazer a sua dissertação para nós aí, E esperamos aí que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, que todos possamos nos prevenir, sobre esse difícil momento que nós estamos vivendo. Lembrando que nós estamos passando aqui, hoje essa aula uma situação esporádica, como o próprio governador decretou aí a semana passada, estão proibidas qualquer tipo de aglomeração no estado de São Paulo, eu acho que em todo o Brasil, uma boa parte do mundo, a maior parte dos países do mundo estão adotando estratégias desse tipo. Então, graças aí à tecnologia, hoje nós conseguimos estar com vocês, mesmo estando tão separados, mas, na questão pedagógica, didática, estamos todos juntos, tá bom, gente? É isso aí. Então, olha, mais um tema essa semana, da mesma forma, tá? Vocês façam a redação. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. O nosso curso tem o objetivo principal de desenvolver a habilidade de aprimorar conteúdos e encaixá-los dentro da redação. Então, assim, procurem não fazer, alguns alunos fizeram assim, redações muito rasas, sem conteúdo, só com senso comum. Porque, assim, é para vocês utilizarem essas informações nos textos de vocês. Vocês devem utilizar o que a gente passa nos textos. Lembrando que não é para utilizar tudo, não é para encaixar um monte de informação, é para fazer escolhas. Então, primeiro parágrafo, pode colocar isso, faça uma escolha. No segundo, faça outra escolha. Então, faça algumas escolhas sobre os conteúdos que nós elencamos e aí você constrói a sua redação. Mas utilize esses conteúdos,
né? Porque o propósito do curso é esse, que você consiga pegar esses conteúdos e elaborar o seu texto. Outra coisa, o texto modelo que a gente apresenta, é óbvio que não é para você fazer igual, ninguém fez isso, né? Muito parecido com o texto. Mas você pode aproveitar as ideias, a estrutura, o jeito que ele escreveu e fazer o seu texto colocando outras informações. A gente vai ver, por exemplo, um parágrafo de introdução diferente aqui hoje. Você pode fazer daquele jeito, pode fazer assim, mas eu vou fazer igual dele, não tem problema. O texto modelo é para aproveitar a ideia, tá? É para aproveitar o texto modelo, é para usar. Depois, talvez eu possa usar esse texto modelo, esse jeito lá no Enem? Pode. Ninguém vai saber se você usou um texto modelo no curso. Então, aproveite o texto modelo para fazer a sua redação, mas alternando, né, alternando informações que tenha a cara, né, o seu estilo também. Mas pode aproveitar sim, tá, gente? Esse texto para a sua produção textual também. Lembrando, né, eu até compartilhar aqui com vocês, eu escrevi 2 textos, né? Um texto a Patrícia até falou, ó, esse está muito bom, mas não está nos modos do Enem, que é outra coisa. Eu reescrevi o texto, fiz um outro texto, né, que é o que vocês irão ter acesso, esse sim os modos do Enem. Então, a Patrícia ela tem bastante conhecimento sobre as estruturas que são pedidas. Graças a isso, né, nós vamos nos encaixar, nos padronizar a partir do Enem, para aproveitar e conseguir tirar uma nota boa ali, né, você seguir todos os critérios que são exigidos. Bom? É isso aí. Vamos então começar com o tema da semana. Vamos lá. Então, o tema que nós escolhemos, né, eu acho que não tinha como ser diferente, né, desafios do Brasil diante da pandemia. Todos nós sabemos que nós estamos passando por um momento bem crítico, aí, um momento inédito na história contemporânea, né, desse mundo aí globalizado, no século XXI. O que fazer diante, né, do Covid-19, coronavírus, dessa pandemia que afeta o planeta todo? Então eu coloquei algumas coisas que a gente pode trabalhar aí no primeiro parágrafo do texto. Tá? Pode ir, Paty. Olha aí, slide bonitinho, bem, né, foi bem associado aí ao momento que nós vivemos. Então, o que nós falamos aí nas primeiras aulas, na semana anterior, foi o uso de obras artísticas, né, de conteúdo artístico, para ilustrar, né, Paty? O uso, inclusive, ganha uma pontuação a mais, né? Fazer o uso de músicas, pinturas, filmes, seriados, até jogos de videogame eu citei aqui, né? Então, esse tema, né, tem muita coisa, né? Desse tema tem muita coisa, né? Falando do fim do mundo, de caos da sociedade. Então, a gente trouxe algumas informações aí. Vamos lá. Então, algumas músicas aí, se vocês quiserem pesquisar, né? Para fazer uso, que falam aí de fim dos tempos, apocalipse, muitas pessoas, não estou falando que são os fins dos tempos, tá, gente? Mas você poderia até dar uma ilustrada utilizando essas músicas, eu listei aí, vocês podem usar outras, alguma outra que você conhecer, como eu já falei na primeira aula, não importa se é funk ou se é MPB, não, ou se é rap, se é reggae, o que importa é que é um conhecimento de outra área que você está utilizando no texto, e isso terá uma pontuação a mais, né? Então eu citei aí uma música que ficou bem famosa no WhatsApp, do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou, né? Uma música no qual o Raul Seixas fala que ninguém saiu para trabalhar, que as pessoas não saíram de casa, então ilustra muito bem a situação de quarentena pela qual nós estamos vivendo, né? Sujeito de Sorte, do Belchior, né? Que voltou às paradas depois que o Emicida regravou, né? Uma música interessante que dá para usar alguma coisa também. O Último Dia, do Paulinho Mosca, que ele fala sobre o fim do mundo, né? E essa música, inclusive, O Mundo Não Se Acabou, de Assis Valente, que ela foi imortalizada pela voz, ainda talvez a cantora brasileira que mais ficou famosa em escala mundial, um ícone, né? Ela é portuguesa, mas ela se tornou um ícone do Brasil, que é a Carmen Miranda. Essa música ela foi gravada em 1938, ali antes da Segunda Guerra Mundial, perdão, né? Um momento assim que o mundo estava bem tenso também. Então é uma música bem interessante e... É uma música alegre, mas ela fala bem do fim do mundo que está próximo ali, né? Porque existia esse temor na época. E uma música aí que também virou meme, mimetizou bastante, a Will Survive, da Gloria Gaynor, né?
eu sobreviverei, então eu acho interessante, aí, se você quiser citar no final do texto, né, até para dar aquela conotação de esperança, é bem bacana, tá bom? Por favor, Paty, passa para mim. Livros, né? Pensamos aí em alguns livros, né? Eu acho clássico, falar de epidemia, não tem como não falar do meu querido José Saramago, né? Escritor português que ganhou o prêmio Nobel, se não me engano, em 1995. E o Ensaio sobre a Cegueira, que também virou um filme, né, brasileiro, acho que foi o Walter Salles que dirigiu, se não me engano. Né? O Ensaio sobre a Cegueira, ele fala sobre uma epidemia de cegueira, onde as pessoas têm uma cegueira branca e o caos que a sociedade vira. Né? Então, é muito interessante, assim, muitas das coisas que estou vendo, presenciando no cotidiano, na realidade nossa, social, contemporânea que nós estamos vivenciando, parece que já tinha lido no livro do Saramago. Outro livro, li faz tempo. Esse é um livro que eu sempre falo para os alunos que dá para utilizar em muitos temas. Então, por exemplo, porque metaforicamente estamos cegos diante de muita coisa diante da sociedade. Esse tema particularmente é muito presente aí, né? Muito ligado a esse livro, porque dentro do livro, se vocês quiserem assistir o filme, né, tem no YouTube, ele virou caos total, porque todo mundo ficou cego, né? Então a sociedade ficou no caos. Mas aí você pode pegar esse livro e também relacionar com outros temas, falando assim, que assim como o Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago nos apresenta uma sociedade diante de um caos devido a uma cegueira, nós também estamos extremamente cegos a partir dessa problemática. Então, assim, dá para relacionar com tudo, mas usando de uma forma metafórica que estamos cegos diante dos problemas, tá? Então, é uma dica de livro que dá para utilizar em vários temas, né? Principalmente em problemas extremamente sociais ali, né? Que dificultam o dia a dia, tá? Inclusive, né, o Saramago escreveu até uma continuação, não sei se você leu, né? Que é o Ensaio sobre a Lucidez, que ele fala da cegueira política, né? Uma sociedade onde todo mundo vota em branco. Então é bem interessante, quem gostar de literatura fica a dica aí. A Peste, do Albert Camus, né, que foi outro filósofo, literato, ele é argelino, você vai falar, não sei, ele nasceu na Argélia, e o Camus, ele também ganhou o prêmio Nobel de literatura, ele veio para o Brasil, ele morou num acidente jovem, acho que com 54 anos, se eu não me engano, e a Peste, ele faz uma referência à invasão dos alemães à França, mas ele fala de uma peste que chega corroendo e matando todos, né? Começa com a morte dos ratos, depois as pessoas vão morrendo, como se fosse uma peste negra. Então é um livro assim, bem escatológico mesmo, que fala do fim dos tempos. E o Camus, ele trabalha muito a questão do absurdo da existência, né? Um filósofo que eu gosto bastante. E o outro cara mais pop, não tão erudito quanto eles, que eu saiba ele ganhou o prêmio Nobel, né? Mas ele está sempre aí no entretenimento, o Stephen King, né? Que ele fala, tem esse livro que vai para o calhamaço, Dança da Morte, no qual ele fala também de epidemias. Quem gosta de terror, aí, o Stephen King é o mestre do terror. Estou enquadrado, né? O povo está conseguindo assistir ali? Sim, certo? Quantas pessoas? 43. Então Ó, aí eu achei interessante que na última aula de dia 1, um aluno nos perguntou: e série, dá para encaixar? Claro que dá, meu querido, dá para encaixar sim, olha só. Eu coloquei, não coloquei séries, né? Coloquei filmes e coloquei até jogo de videogame, dá para fazer alusão a isso também, né? Interessante esse filme Contágio, aí, de 2011, ele fala de um suposto vírus que espalhou e teve origem na China. Alguma coisa em comum, né? Então, o filme ele trata isso, algumas pessoas fizeram até brincadeira sobre, né, uma previsão e tal. Eu Sou a Lenda, né, que é um filme com o Will Smith, também ele é baseado em histórias em quadrinhos, né, em uma HQ, e ele fala de uma sociedade ali onde, né, as pessoas saíram, boa parte e os que ficaram presos ali, isolados, né, se tornaram zumbis. Um filme que me lembra bastante, que fala, né, da globalização e da pandemia. Um dos filmes que assim, mais me veio à memória foi o Planeta dos Macacos, a Origem, onde eles tentam
criar uma droga, né, para curar o Alzheimer. Entretanto, essa droga ela acaba se tornando, né, uma doença contagiosa e ela extingue a humanidade, né? Para quem não assistiu o filme, os macacos começam, a partir do contato com essa droga, eles ficam mais inteligentes e eles acabam dominando, né, o planeta. Resident Evil, né, uma série de jogos, se não me engano, tem até o 7º jogo. Resident Evil, ele também, tanto o Resident Evil quanto The Last of Us, são jogos de videogame que eles retratam, né, mundos que passaram por epidemias, pandemias, o que aconteceu depois, né? As pessoas, as que sobrevivem, né, poucas sobrevivem, muitas tornaram-se zumbis. Então são cenários assim, de escassez de alimento, né, de escassez de humanidade, de empatia, de laços humanos. Então são jogos aí que de repente quem está assistindo joga, gosta de citar, tem uma passagem que eu gostaria de fazer alusão, né, pode utilizar aí na redação. Aí tem a galera que gosta mais da pintura, que gosta das artes, né? Aqui eu... Inclusive teve aluno que citou nas redações a redenção de campo. Olha que legal, bacana, legal. Porque tem inteligências diferentes, né? Tem pessoas que guardam mais a imagem. Aqui nós temos um quadro do Peter Bruegel, né? O Triunfo da Morte, no qual ele faz uma ilustração retratando a peste bubônica, a peste negra, né, que acometeu aí a Europa na Baixa Idade Média, né, e morreram aí 1/3 da população europeia. Então, depois que vocês olhem aí no slide, mas dá para ver o detalhe, a pilha de corpos, né, a terra totalmente destruída, né, a falta de paisagem, mostrando mesmo um cenário caótico de desolação, de sofrimento, né? Então é um quadro aí bem famoso e triste, né? Inclusive, se você tem uns cachorros aí magérrimos comendo pessoas, é um quadro bem forte mesmo, né, que retrata a situação aí da Europa, né, uma das maiores pestes aí que assolou a humanidade. Por favor. Outro quadro interessante é do holandês Michel Swartz, né? Não sei se Swartz. Ele retrata a praga de Atenas, que foi a primeira praga registrada na história, né? Essa praga aqui é interessante porque no quadro mostra bem o padrão, né, europeu, grego-romano, né, de estética, clássico, né? E as pessoas mortas, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre essa praga de Atenas para vocês, mas foi a primeira pandemia, né, que se tem notícia na história, que aconteceu aí por volta do ano 480 a.C., né? Inclusive, né, Péricles, que é a grande figura política dessa época, supostamente ele teria morrido por causa dessa praga. Então, aí como eu falei para vocês lá na primeira aula, uma das coisas que eu gosto de trabalhar é a etimologia do conceito, né? Vírus, ele vem do latim virus, né? Significa veneno, toxina, né? Como vocês sabem muito bem das aulas de biologia, o vírus, ele, né, por muitos biólogos nem classificam eles como seres vivos, né, porque eles não têm metabolismo próprio. Eles são parasitas que eles precisam de uma célula para se replicar, né? Então, o vírus ele não tem uma vida própria, ele precisa de um hospedeiro. Porque cada grupo de agentes infecciosos diminutos, desprovidos de metabolismo independente, que se replicam somente no interior de células vivas hospedeiras. Então, os vírus eles são tão antigos, né, quanto os demais seres vivos, né? Estima-se aí que existam há cerca de 3,5 bilhões de anos, né? Lembrando que no mundo hoje nós temos cerca de nas estimativas 1,7 milhão de vírus, né, aí na natureza, e nós catalogamos aí um pouco mais de 3 mil deles. Então tem muito vírus aí que nós não conhecemos ainda, inclusive eu faço uma alusão aí ao vírus que está trazendo aí essa doença, né, essa pandemia. Corona, né, na verdade, corona é um grupo de vírus, né, são 4 subtipos, dentre eles o SARS-CoV-2, que é o que causa a doença Covid-19, tá? Lembrando, né, que
já tivemos outras manifestações, né, do coronavírus, relatando aqui a SARS e a MERS. Né? A SARS é uma doença que ela teve na China, né, aí eu acho que cerca de alguns anos atrás, e a taxa de letalidade dela era de 10% das pessoas que contraíam, né, vinham a óbito. E a MERS foi no Oriente Médio cerca de 35%. Ainda bem que essas doenças não se espalharam, porque com a Covid-19, né, que é a atual pandemia, a taxa de mortalidade dela varia na casa de 2%. Então a letalidade dela é bem menor, ainda bem, né, que essas outras pandemias, essas outras doenças, né, não chegaram a ser pandemias, não se espalharam pelo nosso planeta como essa. Poderia ser muito pior. Então, no início da pandemia, né, data-se aí os primeiros casos, segundo aí os relatos dos cientistas que estudaram, vem de dezembro de 2019, né? Existe muita discussão se ela veio do morcego ou de outros animais. Tem até um animalzinho bonitinho, que eu esqueci o nome, que eles estimam que vivia lá que existe, né, o hábito, talvez, ali de muito comércio, e foi numa feira lá, talvez alguém tenha contraído o vírus de algum animal, passado no olho, e isso foi se reproduzindo, enfim, né? Mas o epicentro, né, o início da crise foi em Wuhan, na cidade do leste chinês, né? E a China, assim, ela agiu rápido, tanto que hoje, né, como nós vamos ver, está caindo cada vez mais, né, a questão dos contágios. A China conseguiu, né, restringir bastante o povo dela, mas em 23 de janeiro a província ali da cidade de Wuhan, ela foi decretada, né, foi em quarentena, ela foi isolada. Eu acho que só essa semana, se eu não me engano, né, que ela foi liberada, que as pessoas puderam sair e ter contato ali, tá? Mas nós tivemos aí a partir do dia 23 de janeiro, né, tentando minimizar uma possível epidemia aí que viesse a acontecer a partir desta feira, desse comércio que aconteceu na China. Bom, aí a parte do texto a Patrícia vai falar um pouquinho para vocês. Então vamos lá, olha. Eu coloquei duas introduções aí para vocês verem como modelos, tá? Então essa aqui é a introdução 1, eu quero que vocês observem que está um pouco diferente, o estilo diferente, tá? Olha só, escola sem alunos, igrejas sem fiéis, empresas sem funcionários. Esse cenário não é uma paráfrase da música de Raul Seixas, mas sim uma constatação da situação da sociedade global no ano de 2020, após o impacto profundo da pandemia de Covid-19, uma ameaça invisível que vem afetando todas as esferas sociais. Quero chamar a atenção para o seguinte, gente. Teve aluno que no primeiro parágrafo das redações que eu corrigi, que ele ficou apenas citando o conhecimento de outra área. Mas só ficou falando do quadro, ou ficou falando da música. O primeiro parágrafo é só falando da música. Não pode fazer isso. Porque você fala, você cita o conhecimento de outra área, no caso que a gente fez a citação da música, do Raul Seixas, mas daqui depois você tem que entrar com o tema, você tem que relacionar a música com o tema, como nós fizemos aqui, ó, da pandemia, tá? E depois, então, ó, fez a citação, relacionou com o tema, então fica muito claro isso, gente. Tem que seguir essa forma, esse modelinho. E depois entramos com a tese aqui, ó. No Brasil, entre o medo diante do despreparado sistema de saúde e o negacionismo, vem sofrendo. Teve um errinho agora que eu vi, ó. O Brasil, tá? Depois eu corrijo aqui. O Brasil, que depois eu modifiquei. Vem sofrendo na pele os efeitos da crise mundial. Então, ó, o Brasil, entre o medo diante do despreparado sistema de saúde e o negacionismo, vem sofrendo na pele os efeitos da crise mundial. Então, olha aqui, ó. Fizemos o contexto com a outra área, né, com a música, relacionamos com o tema, a música lá do Raul Seixas relacionada com o tema, e aqui nós entramos com a nossa tese. Tem
me corrigir, tá? Outra coisa, presta atenção que esse parágrafo, eu fiz um parágrafo com estrutura baseada, né, uma tese com duas causas. A gente pode fazer parágrafo com consequências, mas eu fiz um parágrafo com causas. Então assim, por quê? Né, quais são esses desafios ali para causar, né, o que o Brasil tem que enfrentar? Então, dois problemas a serem apresentados o medo diante do sistema de saúde nosso e também a negação de muitas pessoas diante da pandemia. Tá? Então, volto a falar, gente. Primeira coisa, conhecimento de outra área. Segundo, relaciona com o tema. E depois, apresenta sua tese. Certo? Nesse caso, nós colocamos dois problemas a serem discutidos. Primeiro, o medo diante do despreparo do sistema de saúde, e o segundo, o negacionismo. Existe uma negação, né? Você poderia falar em outros problemas aí diante da pandemia? Sim. Tá? Você fala assim, eu quero falar um outro problema, um outro desafio que o Brasil está enfrentando. Tudo bem, tá? Pode citar outro desafio. Nós elencamos esses dois. Mas você também pode trazer outro desafio. Tem que ficar muito claro também, agora falando em estrutura da redação. O texto é todo amarrado, o texto é todo estruturado, isso chama progressão textual. Aqui nós temos dois itens. Eu vou falar do primeiro item, no segundo parágrafo. Eu vou falar do segundo item, no terceiro parágrafo. Depois eu vou explicar para vocês no tópico frasal também. Então, em relacionar o tema com a música, né, ou com a pintura que você escolher, ou com o ensaio sobre a cegueira, com o livro, e depois escreva uma tese, tá? Viu o comecinho, que diferente, gente? Aqui é um começo substantivado. O que ele fez aqui? Nem sei se ele sabe que ele fez isso, mas... Nem sei se você sabe que você fez isso. Não sei o que é, explica pra mim. Você colocou vários substantivos aqui na escola, igreja. Ele fez uma gradação por meio de substantivos, né, e seus respectivos adjetivos, fazendo um paralelismo também, né? Nossa. 100 alunos. Ele nem sabe que ele fez isso. Eu nem sabia. Ele sabe. Então, 100 alunos, 100 fiéis, 100 funcionários. Ele elencou 3 itens ali com substantivos, 3 substantivos com os seus adjetivos, né, suas opções adjetivas e paralelos, né, 100, 100 e 100. Nesse caso, posso repetir o 100? Sim, é estilo, tá? Poético, né? Não é erro, é poético, é estilo na hora de escrever. Isso aí ganha ponto também em relações como o VEST, o NESP, porque aí você tem um jeitinho diferente de escrever, né? Um estilo bacana que você encanta o seu corretor, tá? Ficou claro aqui, gente, o primeiro parágrafo? Então, essa próxima redação que vocês forem escrever, tem mais um, né? Vocês vão observar melhor o modelo, tá? Que eu expliquei para vocês. Eu coloquei uma outra introdução. Só a introdução eu coloquei 2. O restante do texto vai seguir esse texto 2 mesmo. Isso. Esse aqui é o texto que eu coloquei de modelo. Aquele lá é uma introdução. É um estilo diferente que eu coloquei. Esse é a introdução do nosso texto modelo. Vocês têm aí no grupo, tá? Analisem junto comigo a redação. Vamos lá, então. No final da década de 30, Carmen Miranda conquistava o mundo ao cantar sobre possíveis loucuras que faria em relação ao fim do mundo. Relacionando a música. O que mesmo? Assim? O mundo não se acabou, né? O mundo não se acabou. Em tempo de uma iminente guerra, o espectro escatológico, daí já vocabulário da Felipe, mas pode aproveitar também, do apocalipse rondava a cabeça dos mais otimistas dos seres humanos. Em outras palavras, o fantasma do apocalipse. Isso. Hoje, agora, citou a música de Carmen Miranda, né? Relacionou ali com a iminente guerra, porque foi na década de 30.
Então, olha só, nós temos história, né, Fê? Sim. Nós temos música aqui, mas eu não fiquei falando que estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. O corretor, ele sabe, ele tem esse conhecimento. Então, assim, implicitamente já está amarrado ali o conhecimento histórico e o conhecimento também da música, né, cantada por Carmiranda. Então, olha quanto conhecimento você colocou aí na sua redação, mas de forma implícita. Não precisa ficar explicando, gente, porque é chato pra caramba. Então, por exemplo, teve gente que explicou lá, colocou, por exemplo, a música e ficou explicando a música. Colocou o quadro e ficou explicando. Não é para ficar explicando. Você cita brevemente ali e dentro dessa citação já está toda a carga implícita aí que o corretor vai saber entender, né? Então, olha só. Então, nós temos o conhecimento aqui, guerra, conhecimento de música, nesse primeiro período do parágrafo. Lembrando, gente, 3 pontos finais, nesse caso aqui, ou 2, né, pelo menos. Nesse caso, nós temos 3 pontos finais. Conhecimento de outra área, relação com hoje e depois a tese. Tá? Então, olha, muita atenção. Conhecimento de outra área, relação com a situação que está acontecendo e a tese, certo? Vamos lá então, ó. Hoje, após mais de 90 anos, o mundo vive outro período de intensa preocupação. 2 pontos. Lembra que eu falei dos 2 pontos, que é muito bacana? Adoro os 2 pontos, acho que dá aquele suspensinho, né? Então, olha, vivemos um período de intensa preocupação. 2 pontos. O nosso futuro em relação à pandemia. Então aí eu coloquei, toma cuidado que eu não posso ficar enfiando 2 pontos em qualquer lugar, tá? Eu vi redação também que o aluno tentou por 2 pontos, mas isso é prática, exige um pouco de habilidade, porque não pode ficar colocando 2 pontos em qualquer lugar que não fica legal não. Tá? Tem que ser ali um momento que você vai descrever, ele é um aposto aqui, né? Uma explicação do período de intensa, o nosso futuro, né? Vive um período ali. Então, está explicando ali o anterior. Então, eu dou um suspense, mas toma cuidado. E o Brasil, e aí a mesma tese, tá? Entre o medo diante, agora que está certo. Entre o Brasil, entre o medo diante do despreparado sistema de saúde e o negacionismo, vem sofrendo na pele os efeitos da crise. Olha só que bacana, então, olha que parágrafo bonitinho, bem feito, bem elaborado, com conhecimento de outra área, relação com o tema e tese, ok? Apresentando 2 itens sobre os quais nós vamos discorrer nos parágrafos seguintes, tá bom? Então, olha, gente, atenção aí, quero muito, eu ainda percebi nas redações aí que eu li, que vocês têm dificuldades de fazer essa ligação ainda com o conhecimento de outra área. Ainda não estão conseguindo fazer o encaixe perfeito do conhecimento de outra área. Então olha só. Conseguiram entender? Tá tudo bem, Fê? Perfeito. Tá? Então aí, ó, gente, vamos agora para o segundo parágrafo. Deixa eu só comentar uma coisinha que eu esqueci. Só comentar uma coisinha que eu esqueci. Na hora que você vai fazer essa relação, borboleta. A hora que você vai fazer essa relação, a borboleta no meio. Mariposa. A mariposa? Tá bom. A hora que você vai fazer essa relação, toma cuidado, que teve gente que escreveu assim, fora da obra poética, e não era uma obra poética. Fora da ficção, mas não era uma ficção, tá? Então toma cuidado assim. É legal fazer esse encaixe fora da ficção, o Brasil atualmente, tá? Nesse caso aqui, né? Não colocamos fora da obra poética, colocamos hoje. Esse hoje já faz a relação com a ideia, né, do contexto de outra área. Perfeito, gente? Tem que arrasar no primeiro parágrafo. Porque o primeiro parágrafo, assim, né, não que os outros também são importantes, mas ele já é o convite para ler o seu texto. Vamos lá, o segundo. É interessante isso que você falava no primeiro parágrafo, né? Realmente, se você começar a ler um texto e ali no primeiro parágrafo você já não simpatizar com a ideia, você não lê, né, o resto. Né? Ainda mais hoje que todo mundo quer
tem pressa para tudo. Vamos lá para o segundo texto, o segundo parágrafo, perdão. Aqui o segundo parágrafo, nós pensamos em abordar uma questão mais histórica, né? Então, aqui, isso que eu peguei, inclusive, se vocês quiserem material, o site da Super Interessante, ele abriu a matéria de capa esse mês, né, para as pessoas terem acesso, aí como, né, essas políticas de auxílio que estão virando moda agora nessa época da pandemia, né, como Netflix, que abriu os filmes, e outros canais. É super interessante abrir uma reportagem de capa, né, que fala sobre vírus, para todo mundo ler, só entrar no site da Super lá. E a Super sempre é uma revista aí bem bacana, ela traz uma versão científica bem interessante. Tá? Então aqui tem um gráfico aí das doenças, das pragas que nos acometeram, né? Destaque aqui principalmente, né, para a varíola, né, que no século XX matou 300 milhões de pessoas, é 3 vezes mais do que a Segunda Guerra. Então, a varíola aí acometeu, né, foi uma tragédia no século XX. Né? E nós temos a peste negra, né, estima-se 200 milhões de pessoas, né? E a AIDS, uma doença que até hoje não tem cura, né, 32 milhões de pessoas morreram de AIDS, ou ebola, que talvez seja uma doença assim, que 70%, se eu não me engano, das pessoas que contraem ebola morrem, né? A letalidade dela é muito alta. Então, aí tem um quadro, dá para vocês citarem, né? fazer uma menção histórica a essas pestes. Lembrando, né, que, como eu falei para vocês anteriormente, a primeira peste que nós temos notícia, que os historiadores falam, é a praga de Atenas, né, que ela aconteceu ali por volta do século V, VI, ou do século VI ou V antes de Cristo, né, e acometeu ali, ela teve origem na Etiópia, e os navios ali eram uma região de muito comércio, levaram essa praga até a Grécia Antiga, que era na verdade, a região mais desenvolvida ali, né, da Eurásia, né? E ali ela devastou, matou milhares de pessoas, né, estima-se 40 mil mortos. Registros hoje falam que talvez tenha sido a febre tifoide, né, que tenha cometido pelos vestígios que eles viram ali nas pessoas que morreram, né? Entretanto, não se sabe muito bem o que foi essa peste, tá? Não sei que milhares de pessoas ali morreram durante esse período, e isso culminou, né, com o fim do período áureo da Grécia Antiga. Tá bom? Outro interessante citar aí, a peste negra, né, como eu falei para vocês, ela vem de uma pulga dos ratos, né, de um rato que é indiano, rato preto indiano, se eu não me engano, e a peste negra ela matou aí praticamente 1/3 da população da Europa, no século XIV, século XIII, XII, XIV. Então ela cometeu aí, né, muitas pessoas. Peste negra se dá pelo fato da pele das pessoas ficarem negras, né, contágio, e também o nome que se usa é peste bubônica pela inflamação dos búbios, né? Os bulbos, que são as glândulas, né, que protegem o nosso corpo, a inflamação. Bom, outra questão que a gente pode citar aí, né, que teve aí grande impacto social, foi a gripe espanhola, que foi no final da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola matou, estima-se, 50 milhões de pessoas, né? O nome se vem de gripe espanhola porque foram os jornais espanhóis os primeiros a noticiar, né? Então foi uma variação da gripe, né, do vírus H1N1, né, da influenza, que isso contagiou as pessoas. Ouvindo aí alguns podcasts de história, colocaram que essa gripe supostamente teve origem nos Estados Unidos e foi espalhada aí, né, durante o pós-guerra na Europa, devastando a vida de 50 milhões de pessoas, inclusive um presidente da República Brasileira, Rodrigues Alves, né, ele foi morto pela gripe espanhola. Outro vírus que até hoje aí é notícia, né, é o vírus da AIDS, né, que é provocado pelo HIV. O vírus se chama HIV, aliás. 32 milhões de pessoas morreram de AIDS. Hoje nós podemos até controlá-la, né? Existem uma série de medicamentos, de coquetéis que eles controlam a vida da pessoa portadora, né? Entretanto, ela não tem cura ainda hoje. Bom,
Então, algumas coisas que vocês podem citar aí no texto de vocês, fazendo alusão, né, a momentos históricos. Inclusive, a AIDS ela teve uma conotação muito pesada na questão sexual, né, porque a princípio acreditavam que era algo ligado aos grupos homossexuais, aos dependentes químicos, né, pois nós vimos que não, né, hoje, inclusive, é um vírus que ele se dá principalmente pela transfusão, contato com o sangue aí contaminado, né, substâncias. Por favor, Cláudio. Sobre a pandemia, né, do coronavírus que nós estamos vendo agora, né, esses são os dados de 24 de março, né, hoje nós estamos aí dia 26, 2 dias atrás. É claro que esses números já se alteraram, né, pela iminência da crise, né, então até o dia 24 nós tínhamos aí mais de 372 mil pessoas diagnosticadas, mais de 16 mil pessoas mortas e 195 países do mundo apresentavam aí casos de pessoas infectadas, né? Então, eu acho que a globalização, o mundo contemporâneo cada vez mais os laços estreitos, né, das pessoas estarem viajando muito rápido, ela fez com que esse vírus se espalhasse muito rápido. Isso é o que tem assustado um pouco aí, né, os profissionais da área. Então, ela, em pouco tempo, aí, de janeiro, né, em 3 meses, ela praticamente afetou todo o planeta. Acho que só a Antártica não tinha nenhum caso, o único continente que não tinha nenhum caso. Trazendo para dados brasileiros, né, até o dia 24, hoje já está bem desatualizado, 2.220 casos, 21 casos, 46 mortes. Se eu não me engano, hoje à tarde já estávamos em 63 mortes, né, no Brasil. Então, para ver, né, os dados aí, cada dia que passar, o dia que vocês forem escrever a redação de vocês, acredito que nós vamos ter outros dados. Então, né, isso aí é só para relatar o aumento, né, exponencial dessa doença. Bom, então é interessante também citar, como estamos falando do Brasil na nossa dissertação, sobre a história da saúde no nosso país, né? Então, o Brasil ele sempre foi precário na questão da formação de médicos, né? Isso, a nossa história nos diz isso. Até 1808, até a corte portuguesa chegar ao Brasil, né, não havia nenhum tipo de curso de medicina, né? Quem queria formar-se médico, né, vinha de fora, ia estudar na Europa e voltava para exercer medicina aqui. Então, só a partir da corte europeia, quando Dom João veio para o Brasil, com a corte fugindo de Napoleão, que iniciaram os primeiros cursos de medicina do país. Bom, é interessante falar também do vírus aqui, né? A população nativa das Américas, boa parte, né, já ouvi historiadores falando aí de 2/3 das mortes que ocorreram na América se devem a vírus, né? Vírus que vieram junto aos exploradores europeus, né? Espanhóis e portugueses principalmente. Eles trouxeram no navio esses vírus, né? E como os indígenas não tinham o sistema imunológico preparado, isso foi, né, foi destruidor. Então, vírus como a varíola, a febre tifoide, ou até mesmo a influenza, né, a gripe, né, ceifaram a vida de milhões de indígenas, né, de ameríndios, isso aí no século XVI, XVII. Bom? E como eu falei, né, com a corte portuguesa, foi instaurado o primeiro curso de medicina no Brasil no início do século XIX. Bom, então, trazendo um pouco mais para o contemporâneo, não quis ficar muito preso à história, não quer encher vocês de informação, né? A Constituição de 1988 é um marco no Brasil, né? Inclusive, se vocês quiserem citar, é interessante, o artigo, eu até esqueci o artigo, não sei se é o artigo 192, se não me engano, o artigo 192 da Constituição de 1988. Fala o seguinte, ó, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, não foi assim de repente, vamos fazer saúde algo de todos, né? Foi algo gradativo. Getúlio Vargas teve algumas políticas de implementação, principalmente voltadas ao trabalhador, mas oficialmente coloca a saúde como um dever do Estado. Nós temos a Constituição de 1988, então ela é um marco. E essa Constituição, ela
vai abrir as portas para políticas públicas pontuais, como a implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que começa aí a partir de 1990 no Brasil. Então, muitas pessoas falam que o SUS começa em 1988, né? Mas pelo que eu andei pesquisando aí, a Constituição, na verdade, ela teve uma lei que ela promoveu, né, a implementação do Sistema Único de Saúde, que só começa na década de 90. Vamos lá. Isso. Então, olha só. O Felipe colocou algumas informações ali, mas não é para ficar colocando aquele monte de informação, tá? É para escolher um item, tá? Uma coisinha ali para você colocar no seu parágrafo. Porque o importante é você trazer um pouquinho de conhecimento, mas você argumentar. Que a banca, né, principalmente de outros vestibulares também, quer ver o seu poder de argumentação. Como que você consegue desenvolver o seu vocabulário, a sua estrutura sintática dentro do seu texto. Outra coisa também, eu não tenho muito tempo, mas estou tentando gravar alguns vídeos de alguns itens aí. Então eu gravei um vídeo sobre estrutura sintática e um vídeo sobre a conclusão do Enem. Então entra no meu canal do YouTube, ó, fiz até uma camisetinha para vocês entrarem lá. Entra no meu canal do YouTube, só tem 5 vídeos, viu gente? Meu canal é pobre e não tem muita gente. Mas clica lá e vê o vídeo. É um vídeo meio caseiro, mas eu estou explicando muito bem sobre a solução, né, a conclusão, e também sobre a estrutura sintática do Enem. Quando eu tiver mais tempo, né, diante da vida corrida ali, eu vou fazer mais vídeos para colocar, tá, gente? Assim que der. Então, olha só. A Marcela me colocou aí uma pergunta sobre o tópico frasal. Como que eu faço o tópico frasal no texto? Então é o seguinte, eu vi que muitas pessoas já começaram o segundo texto lá no racismo citando Gessé de Souza. Então eles colocaram assim, Gessé de Souza, direto assim, ó, Gessé de Souza, mas depois não conseguiram relacionar. Então eu aconselho vocês fazerem o seguinte, fazer o tópico frasal sem o conhecimento ali, né? Vou dar 2 exemplos. Então, por exemplo, você afirma algo no tópico frasal, nesse caso, como a gente vai falar nesse parágrafo sobre o sistema de saúde, então você afirma que o sistema de saúde do nosso país ainda é precário e tal, e depois você entra com algum dado ali para comprovar o que você disse no tópico frasal. Ok? Então fica muito claro assim, ó, o nosso segundo parágrafo vai falar sobre o sistema de saúde. Então você vai fazer um tópico de frasal afirmando sobre o sistema de saúde, né, colocando uma subtese ali falando sobre o precário sistema de saúde e depois argumentando em cima disso. Nesse caso, o Felipe fez um pouco diferente. Então olha só o que ele fez. O vírus que teve como ponto de partida da cidade de Wuhan, do leste chinês, espalhou-se rapidamente pelo mundo e vem provocando milhares de mortes, inclusive em países desenvolvidos como Itália e Espanha. Já no Brasil, apesar de estar no início da epidemia, há preocupação com o precário sistema de saúde. Como que ele fez aqui? Ele colocou o conhecimento de outra área, da mesma forma como fez lá no primeiro parágrafo. Relacionou com o Brasil. Tá? A mesma estrutura do primeiro. Só que o primeiro, a gente apresentou a tese e aqui nós estamos explicando o primeiro argumento lá, o primeiro item da tese, né? Então aqui, ó, ele colocou o conhecimento de outra área e relacionou com o Brasil. Já no Brasil, apesar de estarmos no início da pandemia, a preocupação com o precário sistema de saúde, aliada à crise econômica pela qual passamos, pode trazer um futuro devastador. Então aqui, olha, a gente está argumentando sobre o sistema de saúde, relacionando com o conhecimento ali de outra área também, tá? Desde a nossa colonização, as classes mais populares são privadas do acesso à saúde de qualidade. Então aqui, ó, ele colocou aqui, né, um pouquinho de contexto, mas não ficou escrevendo assim, explicando a colonização, explicando tudo. Então, tem um pouco de conhecimento quando fala de colonização, mas ele teve a argumentação do autor. Então, o fundamental aqui, o que eu observei de muitos textos, ficou colocando conhecimento de outra área,
conhecimento de outra área, fez um parágrafo inteiro apenas com conhecimento de outra área, mas não trouxe a sua fala. Quando eu fiz a sua anotação lá, traga a sua fala, o texto, é esse momento aqui, ó. Tem conhecimento de outra área, aqui tem a sua fala, você faz a relação. Então, olha, desde a colonização, as camadas mais populares são privadas do acesso à saúde de qualidade e que o Sistema Único de Saúde não está nem longe preparado para enfrentar a demanda que uma pandemia pode gerar. Então, olha só, tem a sua fala, argumentando um pouco, mostrando o problema que tem o nosso sistema de saúde, caso a pandemia realmente, né, chegar a números devastadores. Então, olha, gente, muito cuidado, tá? Por exemplo, eu vi texto que o aluno ficou explicando a música, explicando a teoria. Não é para ficar explicando. Você cita brevemente o conhecimento, mas você entra depois com a sua argumentação. Observe outra coisa também, gente. O povo que não gosta de pôr ponto final. Tá? Tem gente que escreve o parágrafo de cabo a rabo só com um ponto final. O parágrafo tem que ter 3 períodos. 3. Então, olha só. O período aqui do tópico frasal, que é aqui com o conhecimento de outra área. O período da relação com o texto e o período do fechamento, a finalização do parágrafo. Não é legal finalizar o parágrafo citando o autor. Não é legal, não fica bem encaixado. Tá? Ou você cita o autor no meio, ou você cita o autor no começo. E depois você argumenta. Mas fechar o parágrafo citando o autor não é legal, porque você tem que citar o autor e depois trazer a sua argumentação em cima do que o autor falou. Então não feche o texto com citação do parágrafo, não joga essa citação ali e aí ela ficou perdida naquele parágrafo, tá bom? Mesmo no segundo parágrafo. No último, então, pior ainda. Então, gente, ó, ficou bem claro, ó, fez a relação, se relacionou aqui com o Brasil e aí finalizou o parágrafo. Mas se eu não quiser fazer a relação aqui de outra área, eu faço um tópico frasal afirmando, né, sobre o sistema de saúde do Brasil. Eu argumento aquilo, posso até argumentar historicamente e trazendo para agora, e depois eu finalizo. Eu posso até voltar no histórico e trazer para agora. Eu posso fazer aqui, ó, que o Felipe não falou lá de 1990, que iniciou o SUS. Então, olha, o Sistema Único de Saúde brasileiro iniciou-se em 1990. No entanto, a sua precariedade se mantém até hoje. Olha só, coloquei conhecimento de outra área, fiz um tópico frasal e fiz a tese ali falando sobre o sistema de saúde. Agora tem que provar. Por quê? O que acontece no sistema de saúde para provar isso? Depois finaliza o parágrafo com o seu período final, ok? Vamos lá então, terceiro. Por favor. Esse é o parágrafo, então, vamos lá, né? Conversando com a Patrícia, nós achamos interessante trabalhar aí algumas noções, né? Primeiramente, a noção de pânico, né? Pânico, aí, de acordo com, né, com a área médica, né, um sentimento esmagador de medo ou ansiedade. Um medo repentino e uma ansiedade sobre eventos antecipados. Então, é um medo exacerbado, né? E o medo nós colocamos aí como uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, o medo ele é uma das emoções mais básicas que nós, seres humanos, temos, né? Inclusive, aí, muitos neurologistas eles ligam o medo aos sistemas mais primitivos do nosso cérebro, né? O sistema reptiliano, né? Mais associado a uma região do nosso cérebro chamada amígdala. E, geralmente, o medo é o medo de perdermos, né? Perdermos a nossa vida, as condições básicas da nossa existência. Então, quando esse medo ele é exponenciado, principalmente por uma sociedade tão com informação exacerbada, né? A tendência é que isso nos impeça, né, de agir, ou provoque algum tipo de comportamento, né,
que são anônimos. Por exemplo, né, muitas pessoas, quando viram aí, a imensa de casos no Brasil, foram para os supermercados e estocaram, né, uma série de produtos. Enfim, né, é interessante alguns casos, né, no Irã, esse medo, esse medo, né, no Irã, eles atearam fogo num hospital, né, que estavam tratando os casos e espalhassem mais o vírus, realmente em estado de sítio, né. Então, muitas vezes o medo ele pode ocasionar, né, alguns tipos de comportamentos que só pioram a situação. Por isso tem que tomar muito cuidado, né, em agir diante do medo, diante do pânico, tá bom? Então vocês podem citar, falar alguma coisinha sobre como essas emoções básicas estão e mexem com o ser humano. Outra coisa, outra expressão utilizada no texto que dá para usar aí, né, dependendo da vertente para onde você quer apontar seu texto, é o negacionismo, uma expressão aí mais contemporânea, né? Nós vemos, isso já foi até tema de outras atividades nossas, que hoje, né, estamos na dita pós-modernidade. A pós-modernidade, ela parte muito da crise na razão, da crise principalmente no conhecimento científico. Então existem alguns grupos da sociedade que negam a veracidade ou a autoridade científica, né? Então, isso é muito presente nos dias de hoje, né? Por exemplo, o negacionismo do aquecimento global. Algumas pessoas, alguns grupos sociais negam que o homem tem influência sobre o aquecimento global, né? Apesar de existir dezenas de milhares de estudos que mostram o contrário, mas a ciência não está certa nisso, né? Então, ou também outro exemplo é das vacinas, né? Muitas pessoas vêm levantando bandeiras de movimentos antivacinas, né? Desconfiando justamente daquilo que a ciência trouxe. Com o Covid-19, não acontece o contrário. Existem alguns setores da sociedade, né, que falam que a doença ela não é tão grave assim, ela não precisariam medidas de isolamento social serem tomadas, né? Então eu coloquei aí, né, esse conceito de negacionismo para mostrar, para ilustrar essas pessoas que desconfiam, né, da autoridade dos cientistas, das equipes médicas, epidemiológicas. Tá? Coloquei o Bolsonaro, por exemplo, né? Ele teve até um discurso aí recentemente, fiz antes do discurso dele, né? Que ele minimizou aí o vírus, o Covid, como uma gripezinha, né? E isso vai contra o que as autoridades médicas vêm colocando, tá bom? Mas é uma postura aí. Olha, muitos alunos me perguntam se pode citar governantes no texto. Pode, gente, só que sempre com respeito e assim, não com chacota, sabe? Você pode até assim, como por exemplo, citado pelo presidente Jair Bolsonaro, jamais com chacota, jamais de forma pejorativa, tá? Você pode citar como argumentação aí, falando que muitas pessoas estão negando, tá? Inclusive você pode até concordar com ele, ok? Dentro do seu texto, você pode concordar ou negar, mas pode sim, mas nunca de forma agressiva no texto, tá bom? É interessante isso porque é um outro viés de entender a realidade, né? O Bolsonaro ele acredita, inclusive, né, que as medidas não deveriam ser tomadas, né? Até porque isso provocará no futuro muito mais coisas ruins, né, do que a própria Covid-19, segundo ele, né? Isso paralisaria a economia no momento que o Brasil supostamente estaria retomando, né, sua produção econômica, e isso traria muito mais caos e desemprego para a população e agravaria a nossa crise. Aí eu também ilustrei, né, que algo que aconteceu, né, a China fez uma série de medidas aí e praticamente, né... Só falei que é um erro em português, né, não, gente? Faltou um R aqui, né? Registrar, faz um R aqui. Vamos ver. Mas a China, as medidas que eles tomaram, as medidas de isolamento, né, principalmente da província de Wuhan, ou com a população que respeitou ali um outro regime político, né,
ela fez com que a China praticamente, né, conseguisse aí superar o vírus, pelo menos nesse primeiro momento, né? Inclusive essa reportagem aí que no dia 23 de março ela não noticiou nenhum vírus que veio dali da própria China, só casos de vírus importados, né? Então um decréscimo, né, aí na curva de pessoas infectadas aí no chinês. E outros países também têm relatados aí um relativo sucesso com medidas de isolamento. É o caso da Coreia do Sul, por exemplo, né, que teve políticas similares. É o caso da Alemanha, né? Então, Nova York noticiou também que eles esperavam uma projeção muito maior da doença, apesar de ser o epicentro nos Estados Unidos. Essas práticas de isolamento vêm surtindo efeito e a taxa de projeção do vírus vem caindo cada dia mais. Então, são medidas que foram tomadas aí, têm surtido efeitos. Vocês podem ilustrar isso no texto de vocês, até para tentar enquadrar e exemplificar para o nosso país. Bom? Então, aí eu coloquei alguns apontamentos, né? Alguma centelha de esperança que pode colocar, né? A questão das mudanças de hábitos, né? Por exemplo, hábitos de higiene, né? Da forma como nós lavamos as nossas mãos, do cuidado que nós temos que ter com as outras pessoas, né? Questão da solidariedade e empatia. Eu estava vendo, inclusive, uma reportagem de jornais só falando disso, né? Pessoas lá no Rio de Janeiro que estavam distribuindo sabonete para os moradores de rua. É um ato bonito de empatia. Inclusive, um morador de rua falou na notícia, né, que essa epidemia ela veio para mostrar o lado bom do ser humano, né? Que existe esse lado que eu nunca tinha visto algo do tipo. Então, é algo assim que nós podemos focar no nosso texto, né? E a questão também da preservação ambiental, os rios de Veneza, né? Eu estava vendo uma reportagem, nunca foram tão limpos como hoje, né? Depois desse progresso tecnológico nosso. Até um golfinho apareceu nas redondezas, então, sim, não tem nem para sujar, as pessoas não estão saindo de casa na Itália. Então, são hábitos que talvez, né, joguem luz aí na forma que nós lidamos com o meio ambiente, com os outros seres humanos. Vamos lá, terceiro. Primeiro lugar, gente, muita atenção na questão do conectivo. Eu corrigi um monte de redação que não colocava o conectivo no terceiro parágrafo. Então tem que colocar o conectivo. Nesse caso, o conectivo que eu coloquei foi também, tá? Então, olha, além disso, ademais, outros sim, também, vale ressaltar também. Então, são conectivos que você tem que colocar no terceiro parágrafo. Não precisa estar na primeira palavra do terceiro parágrafo, mas ele tem que aparecer aqui no começo. Se você não colocar o conectivo no terceiro parágrafo, pelo menos em dois momentos, no terceiro e quarto, segundo e terceiro, você perde 40 pontos no Enem. 40. Então, olha só, não se esqueçam do conectivo aqui. Eu escrevi para muita gente, qual o conectivo do terceiro? Então, a primeira coisa, né, tem que ter dois momentos de conectivos ali, né, entre os parágrafos no Enem. Vamos lá, vale ressaltar também que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Tem dois integrantes. tem dois? Tá. Mundial de Saúde, a melhor estratégia para enfrentar o vírus é a prevenção. Por isso, cidades e estados têm insistido em políticas de quarentena para toda a população, focando principalmente nos grupos de risco. Então, olha só, nós colocamos conhecimento de outra área também, né? Falamos da Organização Mundial de Saúde e apresentamos ali nosso tópico frasal. Agora eu vou fazer uma ideia, né, contrária, porque se espera que faça isso, né? Entretanto, em um país com imensa defasagem cultural, muitos são aqueles que minimizam o efeito da pandemia ou a negam. Eu fico me chamando a atenção que ficou outro entretanto aqui. Não pode, né, gente? Ficou repetitivo. Então, tirei esse aqui, ó. Então, olha, aqui colocaria assim, né, todavia e tal, eu mudaria aqui atitudes. Mudaria, Fê, para fazer o favor. Mas eu nem tanto mesmo. No entanto. Pode deixar só atitudes. Isso aí vai ficar duas
ações adversativas, não vai ficar legal também não. Olha só, ponto, atitudes. Tá? Porque aí você já está fazendo o link com o pronome demonstrativo aqui também. Ok? Então, ó, deixa só um pontinho aqui, né? Atitudes como essas podem ser catastróficas e proliferar ainda mais a contaminação e acentuar ainda mais o pânico na população brasileira. Tá? Então, olha só, eu finalizei o texto aqui, coloquei um período aqui finalizando, com a argumentação minha, tá? Falando sobre o problema de negar, o problema que as pessoas têm ao negar ali a crise devido à pandemia, tá bom? Então, olha só, 3 pontos finais. Outra coisa que eu vou falar também é sobre essas ligações entre os parágrafos. Por exemplo, atitudes como essas, né, fazem ligação ao parágrafo aqui. Eu coloquei lá no material de apoio, lá embaixo. Tá? Eu coloquei então pronomes demonstrativos e pronomes relativos para vocês pensarem. Isso conta muito ponto, tá? Na sua argumentação, em qualquer vestibular. O seu poder, a sua capacidade de fazer essas relações, né, que a gente chama de referenciação, de fazer referências às palavras anteriores. Eu preciso gravar um vídeo, fazer uma aula só explicando sobre isso. Eu vou fazer em breve, tá? Assim que der um tempinho aí, eu vou falando sobre essas referenciações, né? Como fazer essas ligações com o texto. Vamos lá, então. Vamos para a conclusão nossa, né? Aqui. Olha aí, estratégias para enfrentar, né, a redução de danos, zerar a pandemia vai ser difícil, né, ela já está aí, ela está provocando mudanças sociais, né. Então, o que nós temos dentro das áreas médicas, nós falamos muito, né, nessa questão da redução de danos, é evitar que algo se alastre e se torne pior, né. Então, o principal é diminuir a incidência de propagação do vírus, como é um vírus que todo mundo sabe, se pega pelo contato, né. Por isso que vários países do mundo adotaram políticas de quarentena, né, de isolamento da população, principalmente da população idosa, né. Aí as formas de relação de trabalho na sociedade têm sofrido alterações nessas semanas, né. O homework, o home study, né, são formas aí da gente se organizar melhor no trabalho, tentar fazer o trabalho de casa. Hoje nós temos aí o benefício da tecnologia, da internet, né. Eu, por exemplo, tenho feito muito trabalho em casa, trabalho com os meus alunos, trabalho com os professores da minha área, né. Fizemos várias ferramentas aí que proporcionam isso. Hoje mesmo tive uma reunião aí com 5 pessoas, né, de casa. Então, cada um no seu celular, no seu computador, a gente pode fazer a reunião, né. Mudança nas interações e no lazer das pessoas, né. Se há 2 semanas atrás estava todo mundo indo para lanchonete, parques, infelizmente hoje nós não podemos ter esse contato, né, até que o pior da crise passe, né, evitar que tenha um número maior de contágios, e isso satura os hospitais, né. O sistema de saúde brasileiro ele sofre, né, assim, uma boa defasagem, e essa crise tornaria isso muito prejudicial, muito ruim aí para o nosso sistema de saúde, tá? E a questão dos hábitos de higiene, né? Tem que sempre estar lavando a mão, se você sentir algum sintoma, se isolar, enfim, né? São algumas estratégias aí que são colocadas aí diariamente para todo mundo. Bom, pode falar, eu vou repetir. Então, agentes, né? Primeiramente, eu acho que é o que infelizmente está acontecendo no Brasil, né? Os poderes, as esferas políticas, elas não estão conseguindo ter um monólogo, né? Está tendo bastante divergência, então eu acho que a primeira questão é todo mundo falar uma voz só, ter a mesma língua, né? E isso não está acontecendo, infelizmente. Um poder fala uma coisa, outro poder fala outra, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aí na questão do agente responsável é essa união no discurso, né? Tanto no âmbito municipal, estadual e federal, tá? As ações emergenciais que contemplem não só, né, a questão do hospital
hospitalar, mas também questões econômicas, né? Porque boa parte da população depende do dinheiro e está sem trabalho, então necessidade de repensarmos a questão de uma redistribuição de renda, principalmente nesse período emergencial. Bom, então são algumas iniciativa privada também, aí eu estava até algumas propagandas aí de algumas empresas que estão usando, né, a sua produção para fazer álcool em gel para distribuir, né, a preço de custo, né, para minimizar a crise. Então, a responsabilidade é tanto das pessoas individuais, né, eu, vocês que estão aí, quanto as grandes empresas, quanto o Estado, né, que faz o gerenciamento de tudo isso. Então, tem que ser uma macromobilização que envolva todos os setores sociais. Por favor. Aí, né, com a formação filosófica, né, eu achei interessante citar aí 2 filósofos, né, o Hans Jonas, que é um filósofo da bioética contemporâneo, né, ele fez um estudo de Kant e ele vai falar, ó, age de tal maneira que a máxima dissuasão permita a perpetuação dos seres humanos no planeta. Então ele fala, segundo Jonas, né, nós sempre devemos pensar se a nossa ação é benéfica para a perpetuação dos outros seres humanos. Segundo Jonas, nós temos uma responsabilidade com o outro. E todas as nossas ações nós temos que ver isso, né? E, por exemplo, quando eu me isolo em casa, apesar de não estar na faixa etária de risco, eu tenho que entender, né, que eu tenho mãe, eu tenho tias, pessoas idosas que entram em contato comigo, e se eu contrair esse vírus, para mim talvez ele não seja tão prejudicial, mas para essas pessoas ele pode ser. Às vezes eu nem apresento sintoma, mas estou com um vírus e posso propagar. Por isso que Jonas vai falar da responsabilidade de ética com o outro. Então não devo pensar só no meu bem-estar, na minha condição de saúde, mas sim na condição daquelas pessoas que eu posso afetar. Por isso tomar esse tipo de medida. Então é algo que vocês podem citar aí no texto de vocês. Outro filósofo que eu gosto muito quando fala sobre o outro, né? O Jean-Paul Sartre, aí eu parafraseei ele, né? Um trecho dele do Existência do Humanismo, quando ele fala que quando eu escolho por mim, eu não escolho só por mim, eu escolho pela humanidade, eu escolho pelo outro. Porque as minhas escolhas, né, pelas quais eu sou responsável, elas me afetam, mas afetam também o outro. Por isso, né, que eu devo refletir e usar a minha inteligência para tentar entender, né, usar o que nós chamamos aí de empatia, de alteridade na linguagem filosófica, que é a consideração pelo outro, tá bom? Por favor. Aí coloquei alguns pensamentos aí no Japão, né? Somos responsáveis pela realidade que vivemos, pelo mundo em que estamos. Não adianta querer reclamar, preciso agir para transformar. Então, a transformação do mundo, ela depende exclusivamente de nós, que somos os agentes dessa transformação. Coloquei aí também uma frase de um autor clássico de autoajuda, não sei se vocês conseguem ver, né? Mas depois vocês entrem aí no slide, que é do Augusto Cury. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Então, Augusto Cury, inclusive, ele soltou aí algum texto recentemente falando de como essa crise de pandemia fez a gente olhar para coisas que nós não olhávamos, né? A questão de estar convivendo com a nossa família um pouco mais, de nos distanciarmos de coisas que são corriqueiras. Ele tem um texto, até se quiser depois eu partilho no grupo do WhatsApp, né? Que ele fala um pouquinho sobre as mudanças na forma de olhar o mundo que essa crise proporciona. Lembrando que crise, né, vem do grego, significa um momento de escolha, né? Criterion, significa mais ou menos um momento de escolha. Na crise que nós escolhemos o que nós devemos melhorar ou não na nossa vida. Então, que seja um momento para repensar os nossos valores, as nossas ações e aprender com isso. Certo? Conclusão com você, Paty. Vamos lá. Então, olha, não se esqueçam do conectivo, tá? Ali também. Dessa maneira, é preciso entender que para minimizar os efeitos da pandemia é necessária a mobilização de todas as esferas da sociedade, tanto pública como privada, desde o líder do executivo até os mais jovens. Em primeiro lugar, gente, assistam o vídeo, tem um vídeo falando sobre a conclusão e tem que fazer o detalhamento, que muita gente fica me perguntando, não sei fazer o detalhamento. Então lá no vídeo
eu expliquei como que faz a conclusão, como que é esse agente, como é e como é esse detalhamento, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o tópico frasal. Gente, não começa a conclusão já assim, ó. Portanto, deve-se, tá? Faz o tópico frasal primeiro, depois entra com a proposta de intervenção. Então, faz primeiro o tópico frasal, né? Aqui a frase inicial, o período inicial, e aqui, ó, você começa fazendo a proposta de solução. Toma cuidado que algumas soluções, os alunos escreveram assim, ó. Se os poderes públicos organizarem, isso é chamado de conclusão condicional. Você não afirmou. A conclusão tem que estar assim, ó. É preciso que e faça isso. Se você fizer essa conclusão condicional, você vai ter 80 pontos apenas na sua conclusão. Então toma cuidado com a conclusão condicional, tá? Então, olha, dos poderes públicos são necessários esforços que possam conter a transmissão, como políticas de conscientização, fiscalização e rigidez àqueles que insistem em ignorar os riscos, para que, assim, nosso sistema de saúde não chegue ao caos total. Então, olha só, nós temos aqui o agente, poderes públicos, tá? Tudo bem, posso ficar me ouvindo aqui também. Então, tá bom. Então, nós temos aqui, ó, o agente, poderes públicos. São necessários esforços para... É ação, tá? Os esforços é ação. Como? Vai ser políticas de conscientização, fiscalização e rigidez, é o meio. Que insiste em ignorar... Aqui, eu já estou detalhando esse meio. Fazendo detalhamento desse meio. Para que nosso sistema de saúde não chegue ao caos, aí eu tenho a finalidade. Então eu tenho todos os itens aqui: o agente, a ação, o meio, o detalhamento e a finalidade, certo? Aqui nós colocamos o Felipe escreveu aqui nessa parte, uma outra ação que não está completa. Tem uma outra ação aqui dentro desse parágrafo de conclusão. Ela não possui todos os itens, mas tudo bem, porque você já fez todos os itens nesta parte aqui. Então, olha só. Ademais, espera-se que as pessoas entendam o seu papel diante do contágio e que desenvolvam, de fato, o conceito de empatia. Aqui eu mudei um pouquinho o texto, né, Felipe? No finalzinho. Então, aqui, ó, o conceito de empatia. Então, aqui vocês percebem que nós temos uma outra ação, que são as pessoas entendendo o seu papel, elementos. Mas tudo bem, nós temos os 5 elementos aqui na outra ação. Então, essa daqui eu posso ser mais curta, porque eu já garanti os meus 200 pontos nessa ação aqui, tá? Nessa proposta de intervenção aqui. E aí, sempre finalizando com uma frase de impacto, né? Uma frase legal, diferente ali, que desperta no seu corretor, né? Uma atenção especial. Então, olha só, o tempo passará e, com a mesma alegria de nossa pequena notável, fazendo a referência lá a Carmen Miranda, comemoraremos que o mundo não se acabou. Então aí, né, que a música chamava O Mundo Não Se Acabou. Então aí eu fiz aqui, comemoraremos que o mundo não se acabou. Lógico, de forma metafórica, né, esse mundo se acabar, não é, né, o mundo não vai acabar, mas eu fiz uma referência à música, coloquei o se acabou entre aspas aí, porque há um erro proposital aí, né, da música, um desvio aí proposital, né, do se acabar, né, o mundo se acabar. Então aí eu coloquei entre aspas e fiz uma relação lá com a música no início do parágrafo, fechando o texto ali, né, bem fechadinho com a citação da Carmiranda, da música da Carmiranda. Eu não fiquei escrevendo novamente Carmiranda, eu coloquei pequena notável, né, que faz referência a Carmen Miranda lá em cima. Gente, uma outra dica. O Felipe deu sugestão aqui de filósofos. Eu posso usar um outro filósofo aqui que eu não citei anteriormente? Posso.
que o Felipe colocou, eu posso citar lá em cima também, não só aquilo de um parágrafo, eu posso citar antes. Mas uma coisa, não façam, não joguem um filósofo aqui no final e aí coloca assim, escreva ao continuar, como dizia Augusto Cury, lembra da fala dele, sei lá, é preciso empatia, não é essa fala, tá? Mas como dizia Augusto Cury, aí eu jogo a fala do cara ali no final do texto, mas sem relação nenhuma. Isso é péssimo. Isso, ao invés de te ajudar, eu vou fechar com um grande final e jogando uma frase. Ele acredita que a frase do cara está totalmente desconectada com o que você falou. Você só jogou a frase ali e fechou o texto. Então não faça isso que não é legal. Então hoje é só, né, Fê? Olha, nós somos bem pontuais. 8h28. A nossa live vai durar 1h30, que é o tempo da nossa aula. Eu acho que, é isso que a gente queria passar para vocês. Não desanimem. As pessoas que não gostaram muito da nota que eu dei, eu falo o seguinte, não desanimem, gente. Foi a primeira redação que vocês fizeram, então vocês vão melhorar muito. E assim, como eu sempre digo, a redação não é apenas, praticar o texto não é apenas para o vestibular. Praticar o texto é para a vida de vocês, para a melhoria da escrita, e quem escreve bem e quem fala bem tem mais sucesso, tanto pessoal, emocional quanto profissional. Perfeito. Lembrando, que nós estamos passando por um momento bem difícil, vamos seguir as normas aí que são passadas para nós, vamos ter bastante perseverança, calma nesse momento, e vai dar tudo certo. Em breve estaremos todos reunidos novamente para mais lições do nosso curso, tá bom, gente? Tá. Beijo. Antes de se despedir, eu vou falar com vocês depois do grupo. Se vocês gostaram, se vocês acham que dá para continuar o curso dessa forma, quem vai querer continuar, quem não vai querer, porque o curso mudou o seu formato, não é mais presencial, pelo menos por enquanto, Então, mas isso depois a gente discute lá no grupo, tá? Mas é interessante porque, vocês tiveram as devolutivas da Paty, ela corrigiu, vocês vão ter, quem está com a gente vai ter todo esse material disponibilizado, Sigam a gente, nos sigam aí nas redes sociais, isso. Tá bom? Nós temos o Instagram, Escrevendo com a Paty, o YouTube está no começo ainda, A gente vai aperfeiçoar, Escrevendo com a Paty também. Então, o curso de redação e atualidades e os nossos faces particulares. E assim que for possível, nós estaremos novamente com os nossos encontros presenciais. É isso aí. Gente, beijo.